A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. E no devocional desta noite, iremos meditar na palavra de Deus que está no livro de Reis. Vamos meditar em Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Iremos meditar, falar acerca da viúva de Sarepta e das lições que podemos aprender com a viúva de Sarepta. É 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Meditando sobre a viúva de Sarepta, podemos aprender com essa mulher de Sarepta que mesmo em um tempo de crise, em um tempo difícil, ela não perdeu o ânimo, não perdeu a coragem. Mesmo em tempo de crise, aquela mulher, quando o profeta, a palavra de Deus diz que ele chegou a Sarepta, diz a palavra de Deus assim em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. A palavra de Deus fala acerca do profeta Elias. Profeta Elias, ele recebeu uma ordem de Deus para que fosse a Sarepta de Sidom, porque Deus disse a ele que havia determinado, ele havia ordenado para uma mulher viúva que ali habitava, para que aquela mulher o sustentasse. E quando o profeta Elias chegou à entrada da cidade, o texto diz, eu ordenei, ou seja, Deus havia determinado que a viúva de Sarepta sustentaria o profeta Elias. E quando Elias ele chegou na entrada da cidade, quando ele chegou naquele lugar, Sarepta de Sidom, ele viu ali uma mulher que estava pegando lenhas. Talvez você pode estar perguntando como Deus ordenou para aquela mulher que sustentasse o profeta Elias, se estavam em um tempo de crise e ela enfrentando dificuldades devido à crise que todos estavam passando, devido à crise que todos estavam enfrentando. Deus ele disse que ele havia determinado para que ela alimentasse o profeta Elias. Deus é aquele que antes de acontecer, ele já sabe o que irá acontecer, porque é ele quem determina todas as coisas. E quando o profeta Elias chegou àquele lugar, aquela mulher estava apanhando lenha. Então ele se levantou, a palavra fala sobre
o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. E foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Aquela mulher estava apanhando lenha para preparar o último alimento, a última refeição para ela e seu filho. Aquela mulher, mesmo naquela situação, em um tempo de crise, aquela mulher viúva, ela não perdeu a coragem, não perdeu o ânimo. Ela estava ali lutando para que pudesse preparar a última refeição para ela e para o seu filho. E quando o profeta Elias pediu a ela, o que ele pediu primeiro? Ele pediu que ela lhe desse um pouco de água. E quando aquela mulher prontamente ela foi buscar a água, a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, versículos 10 e 11 diz: E eis a chamou, ele disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, de água que beba. E indo ela a trazê-la, a palavra de Deus diz que o profeta, ele pediu para aquela mulher a água, e quando ela foi buscar a água, ele pediu a ela também que ela lhe desse um pouco de pão, um alimento. E o versículo 12 desse mesmo capítulo diz: Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aquela mulher foi sincera ao dizer ao profeta Elias que ela só tinha em casa um pouco de farinha e um pouco de azeite. Não tinha mais nada. Era tudo o que ela tinha em casa. Um pouco de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E ela disse a ele: irei preparar o pouco que tenho. Do pouco que tenho, irei preparar um alimento para mim e meu filho, para que possamos comer e morrer, porque ela não tinha mais nada em casa. Aquela mulher não tinha mais nada em sua casa para que ela preparasse. Ela não tinha mais nada em sua casa, mas o profeta Elias havia pedido para aquela mulher que levasse também o alimento a ele. E ela foi sincera ao falar com ele. Ela foi sincera ao dizer ao profeta Elias que só tinha um pouco de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. A palavra de Deus é bem clara para nós, que aquela mulher, ela não tinha mais nada.
era do pouco que ela tinha. O pouco que ela tinha, ela iria preparar para ela e para que o seu filho, para que ambos pudessem comer. E nesse mesmo capítulo 17, versículo 1 e 5, do versículo 1 e 5, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Capítulo 17, versículo 12, foi quando o profeta pediu a ela o alimento, e ela foi sincera ao dizer que a única coisa que tinha em casa era um pouco de azeite em uma botija e um pouco de farinha em uma panela. E nesse mesmo capítulo 17, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aquela mulher, a situação não era fácil para ela. Era uma situação difícil, estava enfrentando grandes dificuldades. Estava passando um momento de crise. Era uma crise que havia atingido a todos. Não era só aquela mulher. Todos estavam enfrentando uma grande crise, passando por dificuldade. Não havia chuva e por isso a terra não produzia. E a terra não produzindo, ninguém tinha alimento, ninguém tinha o seu sustento. E aquela mulher só tinha um pouco de farinha e também um pouco de azeite. Mas quando ela teve fé para fazer conforme o que o profeta Elias estava lhe dizendo, Deus disse que ela iria alimentá-lo, porque o Senhor havia dito: ordenei, vá até a Sarepta de Sidom, porque lá ordenei a uma viúva que te sustente. Quando aquela mulher teve fé, mesmo só com um pouco de farinha e um pouco de azeite, ela fez conforme o profeta Elias lhe disse, preparou primeiro um alimento para ele. Deus então multiplicou o pouco que aquela mulher tinha e ele proveu alimento para ela, para o profeta Elias e para toda a sua casa. Deus então cumpriu o que havia dito ao profeta Elias: vai a Sarepta de Sidom, lá ordenei a uma viúva que te sustente. Porque Deus estava dizendo: eu vou prover, vou multiplicar, para que a viúva de Sarepta de Sidom te sustente. Haviam muitas viúvas em Israel, mas foi a viúva daquele lugar chamado Sarepta que o profeta Elias foi até ela, e ela teve, podemos dizer, fé, coragem. Ela teve muita coragem para que pudesse preparar aquele pouco de farinha que ela possuía, o pouco de farinha que ela tinha em casa e o pouco de azeite. Era só o que ela tinha. Ela não tinha mais nada, mas ela teve fé e coragem para preparar aquele pouco que ela tinha e primeiro fazer o alimento e dar ao profeta Elias. Talvez outra pessoa, na situação em que se encontrava aquela mulher, talvez teria
dito que não iria preparar, não teria preparado o alimento primeiro para o profeta. Deus estava também provando aquela viúva de Sarepta de Sidom. Deus já havia determinado que o alimento, o pouco que ela tinha, seria multiplicado, e ela teria até para alimentar o seu servo o profeta Elias. Mas Deus primeiro provou a fé daquela mulher. E aquela mulher teve fé e teve coragem para dar a sua última refeição. O que ela tinha para preparar, ao invés de comer primeiro ela e o filho, como ela havia planejado, dar primeiro ao profeta Elias. E quando aquela mulher fez isso, ela fez o que o profeta lhe disse. Quando ela preparou o pouco que tinha e levou para ele, Deus então ele multiplicou o que ela tinha, o pouco que ela tinha. E o Senhor ele proveu para ela, para o profeta Elias e para toda a sua casa. Deus proveu, Deus multiplicou o pouco que ela tinha, Deus multiplicou. Deus agiu com grande poder para lhe sustentar o seu servo. Por isso ele disse: ordenei a uma viúva de Sarepta de Sidom para que te alimente. Deus já havia determinado, ele sabia, ele conhecia o coração daquela mulher, ele sabia que ela teria fé e coragem para dar sua última refeição ao profeta Elias. E Deus então, através disso, ele já havia determinado agir e dar para ela muito mais do que ela daria ao profeta, alimentar ela, o profeta e a sua casa durante todo o tempo de crise, mesmo não chovendo sobre a terra, mas o alimento não faltou na sua casa. O alimento não faltou para ela, não faltou para o profeta Elias, não faltou para a sua família. E a palavra de Deus diz: e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Quando Deus quer agir, quem pode impedir o agir de Deus? Eu mesma respondo para vocês: ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas para Deus agir, nós temos que ter fé. Aquela mulher teve fé. A palavra de Deus diz: assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Foi em um tempo difícil, de dificuldades, de crise. Foi nesse momento que Deus, foi na dificuldade, na crise, que ele provou aquela mulher, aquela viúva de Sarepta de Sidom. Aquela mulher foi sincera ao dizer que só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e que era a última refeição. O que ela tinha iria preparar a última refeição para ela e seu filho. Mas quando ela fez o que o profeta ordenou, o profeta disse a ela para que preparasse para ele. Ela sabia que era a última refeição que ela tinha. Era a farinha e o azeite, era o pouco que ela tinha em casa, a única coisa. E que ela iria preparar com aquela farinha e o azeite a última refeição para ela e o seu filho. Mas ela teve fé para preparar para o profeta, para entregar aquela última refeição que era dela e do seu filho ao profeta.
Deus estava provando a fé daquela mulher. E Deus multiplicou o pouco que ela tinha em casa, porque ela teve fé e coragem. Deus multiplicou e ela, o profeta e a sua casa, eles comeram, nada lhes faltou. Não faltou alimento, não faltou sustento para aquela mulher, para o profeta e para a sua casa, porque Deus, quando Ele aprovou, ela teve fé, teve coragem, e através da sua fé, da sua coragem, ela pôde receber a vitória e ver a providência de Deus. Ela não desanimou, mesmo naquele momento difícil, momento de dificuldade que ela estava passando. Ela não murmurou, não reclamou, tendo que preparar aquela última refeição que ela havia planejado preparar para ela e seu filho, preparar para o profeta, dar para o profeta. A palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24, diz: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas Deus, ele agiu ali por quê? Porque aquela viúva de Sarepta teve fé. Talvez se fosse outra pessoa na situação daquela viúva, iria murmurar, reclamar, não iria fazer o que o profeta, o servo de Deus, estava lhe pedindo. Porque ela disse a ele que o que ela tinha em casa, o pouco que ela tinha, a única coisa, era um pouco de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija, quando ele pediu que ela preparasse um alimento para ele. Ela disse que daquele pouco ela ia preparar a última refeição para ela e para o seu filho. Outra pessoa, nesta situação, no lugar daquela mulher, se colocando no lugar daquela mulher, outra pessoa talvez teria recusado, pensando: se eu der a ele, não vou ter para o meu filho e para mim. Mas aquela mulher não fez isso. Ela falou que era o pouco que ela tinha, era o azeite e a farinha. Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas ela foi e preparou e deu ao profeta Elias. E ela também pôde comer, porque o Senhor usou seu servo para dizer a ela: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que volte a chover sobre a terra. Deus determinou, e a palavra de Deus diz que eles tiveram alimentos todos os dias, por muitos dias. Aquela mulher teve alimento, teve o seu sustento. Deus sustentou ela, o profeta e toda a sua casa. Deus proveu o sustento, porque aquela mulher teve fé, porque ela teve coragem, porque ela se dispôs a fazer o que era impossível aos olhos humanos, mesmo em uma situação de crise, de dificuldade, com o pouco que ela tinha. Ela se dispôs a preparar o alimento ao profeta. Ela que antes estava pegando lenha, apanhando lenha
para preparar a última refeição para ela e para o seu filho, do pouco que ela tinha em casa, um pouco de farinha e um pouco de azeite. E quando o profeta pediu para que ela primeiro preparasse para ele, ela disse a ele que o que ela tinha em casa era só um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas ela não recusou preparar para ele o alimento. Naquela hora, Deus estava, naquele momento, provando a fé daquela mulher. E aquela mulher teve fé e teve coragem para preparar do pouco que tinha para dar ao profeta Elias. Era a sua última refeição. Era a última refeição. Era o pouco que aquela mulher tinha para preparar a última refeição para ela e para o seu filho. Mas ela preparou para o profeta. E Deus cumpriu o que ele disse através de Elias. O Senhor cumpriu, porque a farinha da panela não se acabou e não faltou o azeite. Deus multiplicou o pouco que aquela mulher possuía e Deus preparou o sustento para ela e para sua casa e para o profeta, porque Deus, quando ele fala, ele faz, ele cumpre aquilo que ele fala. E ele ali, ele provou a fé daquela mulher. E aquela mulher, ela teve fé, se dispôs a fazer o que Deus, por meio do profeta, lhe falou, e ela foi abençoada. E essa palavra é para que nós possamos ter fé e possamos lutar, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempos de dificuldades, lutarmos, não esmorecermos, não desanimarmos, não perdermos a fé. Vamos agora buscar a Deus através da oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai celestial, no nome, ó Deus, do teu Filho Jesus, suplico a ti, ó Pai, nesta hora de oração. Meu Deus, clamo nesta hora, suplico para que o Senhor tenha, Deus, misericórdia, compaixão, ó Deus, no nome de Cristo, das nossas vidas. Ó Deus de vitória, Deus de poder, no nome do teu Filho Jesus suplico, grande Deus Jeová, para que o Senhor, ó Deus, venha, ó Deus, entrar com providências, ó Deus, que necessitamos e que temos pedido ao Senhor através da oração. Meu Deus, venha prover o que essa pessoa pede, o que ela está agora, Deus, apresentando a ti. Meu Deus, entra com a providência na vida daqueles que estão clamando. Entra com a providência na vida dessa pessoa, na família. Entra com a providência, Deus, em minha vida e na minha família. Ó Deus da providência, suplicamos a Ti no nome de Jesus e confiamos em Ti, ó Deus, que o Senhor é Deus que provê, que o Senhor é Deus que abençoa aqueles, ó Deus, que depositam em Ti a confiança. Nós estamos depositando a nossa confiança em Ti e suplicamos, Deus, nesta hora de oração, para que o Senhor venha entrar com a providência. O Senhor é Deus que provê mesmo em tempos de crise, mesmo no momento difícil, Senhor, no momento, na hora certa, entra com a providência. E nós clamamos, ó Deus, pedimos no nome de Jesus, Oriande Cantas Nébia, entra, Deus, com a providência. Suplicamos a Ti, grande Deus Jeová, nesta hora de oração pedimos a providência do Senhor. Ouve o nosso clamor, ó Deus, a nossa oração. Venha, Senhor, meu Deus, em nosso socorro. Venha nos ajudar. Pedimos, Deus, no nome de Jesus, nesta hora de oração,
Que o Senhor, ó Deus, possa ouvir e responder com fogo a nossa oração, o nosso clamor. Ó Deus da providência, entra com a providência em nossas vidas, pelo poderoso sangue de Cristo. Meu Deus, entra com a tua providência, confirma a vitória que essa pessoa está pedindo, essa pessoa que pede ao Senhor a bênção, a vitória, para o Senhor abrir para ela as portas de um bom emprego. Entra com essa providência. Meu Deus, entra com a providência que estamos pedindo, estamos buscando. Pelo sangue poderoso de Cristo, ó Deus, entra com a providência do Senhor em nossas vidas. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, logo mais, no nome do Senhor, pela madrugada. A partir das 3 da madrugada é a live, o grande clamor da madrugada, e hoje inicia a campanha que traz por tema: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Essa poderosa campanha vai iniciar na madrugada. Já foi realizado na live da noite e também na madrugada será iniciada essa campanha. Serão 21 dias de oração e jejum na presença de Deus, para Deus conceder o livramento, para Ele pelejar por nós, nos concedendo vitória, para Ele realizar obras de libertação também, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.